bem-vindos a mais um Chico Explica. Hoje vamos dar continuidade então às nossas aulas sobre direito empresarial, onde vamos então trabalhar um pouco mais sobre assuntos de ordem dogmática, assuntos um pouco mais técnicos. Hoje vamos adentrar então na teoria geral do direito empresarial, assunto esse que vamos dividir em 3 videoaulas. A primeira, do encontro desta data, sobre empresário, o conceito de empresário, as modalidades de empresário, previstas pela legislação empresarial e também civil. Segundo, vamos trabalhar o registro do empresário em si, os registros de empresa junto aos órgãos de registro competentes. E por fim, a ideia de estabelecimento comercial. Vamos lá! Vamos começar falando sobre o conceito de empresário no Código Civil e alguns elementos que lhes são pertinentes. Pela leitura do artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Deste conceito do artigo 966, podemos destacar alguns elementos. Primeiro, a ideia de profissionalidade da atividade empresária. Empresário é aquele que exerce atividade econômica em caráter habitual, ou seja, de forma profissional. A atividade exercida pelo empresário, ela não pode ser realizada de forma ocasional, eventual. Tem que se tratar de uma atividade profissional prestada habitualmente. Segundo, atividade econômica, ou seja, deve ser algo que visa o lucro enquanto objetivo final daquele empreendimento. Terceiro, atividade esta que é organizada. E no que importa esta organização? Importa na organização de fatores de produção, como capital, mão de obras, insumos e tecnologia. Não necessariamente de todos esses fatores de produção, mas de ao menos alguns deles, porque hoje nós temos figuras como o empresário, o empreendedor virtual, que acaba intermediando alguns desses fatores, porém nem todos, e não deixa de ser uma atividade prestada de forma profissional e com foco no lucro, organizada, e que um último elemento de se destacar dentro deste conceito de empresário no Código Civil, que seria a produção ou circulação de bens ou serviços. E esta produção e circulação de bens ou serviços voltada, sim, para o mercado, não para consumo pessoal. Portanto, se eu produzo um bem para o meu próprio consumo, eu não estou exercendo atividade enquanto empresário, certo? Aquele bem que eu produzo, aquele serviço que eu presto, deve se dedicar ao mercado justamente para fazer jus ao intento de obtenção de lucro. Uma outra questão a se destacar é que não se deve confundir o conceito de empresa com o de sociedade empresária. Empresa é a atividade econômica organizada em si. A sociedade empresária é a pessoa jurídica que vai exercer, na qualidade de empresário, esta atividade econômica. Então, quando nós falamos sobre a constituição de uma empresa, o mais correto, na verdade, é nós utilizarmos o termo constituição de uma sociedade empresária. Empresário, então, pode ser tanto uma pessoa física, enquanto empreendedor individual, como uma pessoa jurídica na qualidade de sociedade empresarial. Em outras palavras, empresário trata-se de uma espécie de gênero do qual derivam 2 espécies distintas, que seria o empresário individual e a sociedade empresarial. Ainda havendo uma terceira pessoa que podemos destacar aqui, que é a empresa individual
de responsabilidade limitada, a qual tem algumas características que lhe são próprias e pode ser organizada por meio de uma pessoa física ou através de uma pessoa jurídica, como veremos a seguir. Passando então a falar sobre empresário individual, sociedade empresária e EIRELI, vamos começar tratando então do empresário individual. O empresário individual, ele é necessariamente pessoa física. Pessoa física esta que exerce atividade econômica organizada, ou seja, que exerce empresa. Lembrando que empresa é atividade econômica organizada. Os requisitos para que alguém possa exercer atividade de empresa na qualidade de empresário individual são aqueles que constam no artigo 972 do Código Civil, ou seja, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo de capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, os requisitos são o fato de que o empresário tem que possuir capacidade civil, certo? E também não pode constar em alguma das hipóteses legais de impedimento. Quanto à capacidade civil, o próprio artigo 974 do Código Civil abre uma exceção no caso de incapaz que, por alguma questão fortuita, tenha que dar continuidade a uma empresa, porque acabou se tornando incapaz num segundo momento, após ter iniciado a empresa, ou porque assumiu ela em função dos seus pais, de herança, como por exemplo, a pessoa que possuía plena capacidade, era empresário, e porventura, em função de alguma doença, algum acidente, acabou se tornando incapaz. Nessas hipóteses, o Código Civil permite que, mediante representante legal, ou assistente, se for o caso de incapacidade relativa, e via autorização judicial, realizado o devido juízo de coerência, de conveniência da atividade, mediando-se os riscos da atividade empresarial e ouvindo o Ministério Público, realizado a oitiva do Ministério Público, como demanda o Código de Processo Civil, este incapaz poderia dar continuidade à atividade de empresa, poderia dar continuidade à empresa individual, quer seja ele tenha iniciado ela e depois tenha se tornado incapaz, ou tenha recebido como herança, por exemplo. A ideia aqui, no caso, é a de possibilidade do incapaz dar continuidade à empresa, jamais iniciar. Iniciar uma empresa é algo que o Código Civil não permite. A exceção que o Código Civil abre é para a continuidade da empresa. E esta exceção do artigo 974, que diz: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Essa exceção já mencionada se restringe à empresa individual. Não se aplica à sociedade empresária, porque a sociedade empresária é um caso diferente. Na sociedade empresária, nós temos uma pessoa jurídica com patrimônio próprio, certo? Na sociedade empresária, o incapaz ele pode atuar enquanto sócio, porém não como sócio administrador. Nós vamos ver logo a seguir. Na sociedade empresária, o empresário em si não são seus sócios, mas a sociedade empresária em si, a pessoa jurídica. Okay? Isso vamos discutir logo adiante. E tratando dessa questão em si de personalidade jurídica, de bens próprios, aí podemos destacar então uma das principais, se não a principal característica do empresário individual, que além de ser o fato de se tratar sempre de pessoa física, nesse caso, podemos destacar que
a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o patrimônio do empresa individual se confunde com o do empresário individual, né? Então, o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário, daquela pessoa física que o exerce, são os mesmos, né? E podem ser diretamente executados numa decisão judicial, né? Os bens do empresário individual enquanto pessoa física podem ser diretamente afetados porque a empresa individual, a atividade de empresa individual, ela não protege o patrimônio do empresário em si. É o próprio empresário, enquanto pessoa física, que responde com todos os seus bens pelas obrigações por ele contraídas por conta do exercício da empresa, certo? Aqui também é importante a gente trazer novamente aquela exceção do 974 a respeito do incapaz, porque se for o caso de incapaz que deu continuidade à atividade de empresa, os bens por ele possuídos antes do exercício da atividade de empresa, da continuidade dessas atividades, eles não acabam se comunicando com a empresa individual e ficam, esses sim, resguardados. Aí é uma exceção a essa regra da empresa individual quando se tratando de incapaz. Ou seja, basicamente a exceção da exceção, certo? No caso de empresa individual, quando o empresário for cassado, também existe a possibilidade do empresário individual alienar os bens, né, sem necessidade de outorga conjugal. Mas nesse caso, desde que realizada a devida averbação no cartório de registro de propriedade, bem como no cartório de registro da empresa em si, certo? No órgão de registro da empresa pertinente, ok? E quanto aos impedimentos, é importante destacar que a regra geral, né, do direito civil, do direito privado, como um todo, na verdade, está sujeita a um princípio de legalidade, onde tudo aquilo que não é proibido é permitido. E quanto aos impedimentos, esses impedimentos são sempre decorrentes de lei, né, e são sempre também justificados por conta de se tratarem de algumas funções ou cargos que não seriam totalmente compatíveis com o exercício de empresa, como é o caso dos magistrados, membros do Ministério Público, servidores públicos federais, militares, que a legislação considera como impedidos por força de lei, né? Essas pessoas não podem, né, exercer diretamente a atividade de empresa, né? Nesse caso, não podem exercer enquanto empresários individuais, então, enquanto pessoas físicas explorando imediatamente, diretamente, né, uma atividade econômica organizada, né? Porém, nada lhes impede que sejam sócios de sociedades empresárias, mas nesse último caso há de se cuidar para que não sejam sócios administradores. Nesse caso, a legislação veda, né, proíbe que o sócio impedido ele exerça a direção, a administração da empresa, mas nada o proíbe de ser um sócio, né, um cotista, certo? Além disso, caso o impedido ele realize indevidamente o exercício de atividade de empresa, ele responde por todas as obrigações que porventura ele tenha contraído durante este período, como trata o artigo 973 do Código Civil, que diz que a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Com relação à sociedade empresária, primeiro de tudo nós temos que relembrar que empresário pode ser tanto pessoa física, como é o caso do empresário individual, como pessoa jurídica. Se pessoa jurídica, pode ser o caso de uma empresa individual de responsabilidade limitada, figura essa um tanto quanto atípica, né, criada pelo legislador mais recentemente, mas que consta no artigo 44, como nós vamos ver.
que trata das pessoas jurídicas, ou pode ser uma sociedade empresária, que é o que nós vamos discutir aqui. No caso de uma sociedade empresária, os sócios da sociedade não são empresários. O empresário, aquele que exerce a atividade de empresa em si, é a sociedade por si só, que é pessoa jurídica, dotada de personalidade própria, portanto, de direitos e deveres, que lhe são próprios, e de patrimônio próprio. Portanto, no caso de sociedade empresária, nós temos uma pessoa jurídica que ela por si só exerce atividade de empresa e ela por si só possui seu próprio patrimônio, certo? E esta é a grande diferença em relação ao empresário individual, porque o empresário individual, como nós vimos, ele, enquanto pessoa física, exerce diretamente a atividade de empresa e também assume os ônus por parte dessa mesma exploração com o seu próprio patrimônio, inclusive se necessário. Aqui não. Aqui a responsabilidade dos sócios da empresa é subsidiária, e pode inclusive ser limitada à sua contribuição para o capital social da empresa. Subsidiária em que sentido? Primeiro vai buscar se executar, satisfazer determinado crédito com base no patrimônio da empresa, da sociedade, para só depois, se for o caso, atingir o patrimônio dos seus sócios. Como é o que deixa claro, o artigo 1024 do Código Civil, que diz que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, ou seja, os bens dessa pessoa jurídica, que é a sociedade. E a sociedade existem vários modelos que a gente vai discutir, várias categorias que vamos discutir ao tratarmos do direito societário um pouco mais adiante nas próximas videoaulas, certo? Há uma exceção a essa regra da subsidiariedade, da responsabilidade dos sócios da sociedade empresarial, que diz respeito à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese esta prevista no artigo 50 do Código Civil, que diz que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte interessada, ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, resumindo o que trata o artigo 50. Caso os sócios de uma determinada sociedade empresária estejam abusando da proteção que a sociedade confere ao seu patrimônio para seu benefício próprio, em que situações, como no caso de desvio de finalidade, em que o patrimônio dos próprios sócios esvaziam o patrimônio da empresa para seu próprio benefício, para se desviarem de suas obrigações, ou quando o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade estiver de certa forma confuso, houver uma confusão, o juiz ele pode autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a pedido da parte ou do Ministério Público, para afetar diretamente o patrimônio destes sócios, ou seja, para passar por cima da própria personalidade jurídica. Mas isso é exceção à regra e só se justifica em casos de abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios. Ok?
Um outro ponto interessante de se destacar, que já falamos brevemente também, é que aquela exceção do artigo 974, no que diz respeito aos incapazes, ela não se aplica à sociedade empresária. Por quê? Porque na sociedade empresária, como já frisamos, ela possui personalidade jurídica própria e bens próprios. Então, quem exerce atividade de empresa não é o sócio, ou seja, não é o incapaz, mas a pessoa jurídica da sociedade em si, né, que possui personalidade jurídica própria de direito privado. Certo? Aqui a única exceção que se faz é que o sócio incapaz, assim como é o caso dos sócios impedidos legalmente de exercer atividade de empresa, não podem ser administradores desta empresa, conforme determina o artigo 974, parágrafo 3º e os seus incisos. Ok? Hoje no Brasil é muito mais interessante que você se organize através da sociedade empresária do que exerça a atividade da empresa enquanto empreendedor individual, né? Ao menos em relação ao empreendedor individual tradicional, simples. Por quê? Porque através da sociedade você tem o seu patrimônio pessoal protegido, né? Enquanto que a sociedade ela possui seu próprio patrimônio, que não se confunde com o dos seus sócios e que por si só responde por suas obrigações contraídas, né? Então a sociedade acaba sendo uma espécie de escudo, né, de proteção em relação aos próprios membros, né, os sócios, né, que compartilham junto à sociedade da exploração dessa atividade econômica organizada, ou seja, desta empresa. Uma terceira categoria de empresário diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. A EIRELI é uma inovação legislativa de 2011, ou seja, uma figura mais recente, criada pelo legislador através da Lei 12.441 de 2011, que adicionou ao Código Civil o artigo 980-A, que diz que a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa, aqui não discriminando se é física ou jurídica, então uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, ou seja, não basta ser subscrito, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Aí, aqui temos algumas considerações a tratar sobre o teor deste artigo 980 e do propósito da EIRELI. Primeiro de tudo, a própria nomenclatura EIRELI, ela gera uma certa divergência dentro da doutrina empresarial. Por quê? Porque empresa, como a própria denominação indica, na verdade é a atividade econômica organizada em si que se pretende explorar, né? Como a própria leitura do artigo 966 deixa claro, empresa é atividade econômica organizada. E o que se está buscando trabalhar aqui no conceito de EIRELI, mais do que a atividade econômica organizada em si, é quem a exerce, né, que é o empresário. Portanto, o termo correto, de acordo com alguns doutrinadores, como é o caso do André Santa Cruz, que é uma das minhas principais referências no assunto, né, o termo correto seria empresário individual de responsabilidade limitada, já que o foco desse instituto diz respeito a uma nova modalidade de exercente da atividade de empresa. Uma segunda observação é que essa exigência de um capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo nacional, né, o maior salário mínimo nacional vigente no país, é uma exceção à regra, é uma inovação, já que, regra geral, não existe um capital mínimo a ser integralizado, né? Existe a exigência de um capital social, mas não de um mínimo de X salários mínimos em si, como é o caso aqui da EIRELI.
né, e que, mesmo que o exija, também é importante frisar que, havendo atualizações no salário mínimo, também não é necessário, né, você fazer alterações no registro da empresa a fim de atualizar o valor do capital social da Eireli também. Né? Isso é dispensável, conforme o entendimento dos enunciados aí das jornadas de direito comercial e conselhos de justiça. Tá? Outra questão interessante é que a Eireli ela não é um empresário individual, nem uma sociedade unipessoal, como é o caso do escritório da advocacia, dos advogados. A natureza jurídica da Eireli em si, ela por si só é bem controversa. Né? O seu propósito é controverso, a sua justificativa é controversa. Por quê? Porque, além da nomenclatura ser um pouco infeliz, né, seria muito mais prático, ao invés de criar uma nova modalidade de empresário, consta inclusive no rol do artigo 44 de pessoas jurídicas, você simplesmente possibilitar que a sociedade limitada seja constituída por uma única pessoa. Né? O grande benefício da Eireli, a grande vantagem da Eireli, é possibilitar que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, né, física, né, regra geral, jurídica, principalmente quando for o caso de os demais sócios deixarem de participar de uma sociedade e aí fica só um sócio e aí assim houver a conversão numa Eireli, certo? Por conta dessa situação superveniente, certo? Mas enfim, essa pessoa física ou jurídica, ela tem responsabilidade limitada. Essa é a grande vantagem da Eireli. Né? Mas seria muito mais fácil você permitir, então, que a sociedade limitada ela pudesse ser exercida por uma única pessoa. Já existe um dispositivo, já existe uma modalidade societária empresarial que goza de proteção limitada, que limita a responsabilidade dos seus sócios ao capital social deles, a sua cota no capital social da empresa, certo? É dispensável você criar toda uma nova categoria jurídica, uma categoria de empresário só por conta disso, se nós já temos o Instituto da Sociedade Limitada, né? E podemos aí, tal qual acontece na sociedade simples unipessoal, também possibilitar com que a sociedade limitada fosse organizada, constituída por um único sócio, né? Que na prática já é o que acontece, porque boa parte das vezes a sociedade limitada é constituída por um cotista majoritário, que vai ser responsável aí por 99% do capital social, e por um outro ali perdido ali com 1% só para cumprir o requisito, né? Só para inglês ver, vamos dizer assim, certo? Então, como mencionei, a grande vantagem da Eireli, em relação ao empresário individual, ao menos, é que a Eireli ela possui seu próprio, enquanto pessoa jurídica, né, possui o seu próprio patrimônio, né, possui personalidade jurídica própria e possui também então seu próprio patrimônio, resguardando o patrimônio da pessoa física, no caso de alguma execução, certo? A desvantagem é que é necessário um capital mínimo para se integralizar, né, o capital da Eireli, que nesse caso, uma quantidade expressiva até aí de 100 salários mínimos. Okay? Então não é acessível a todo e qualquer empreendedor individual, qualquer pessoa física, dar início a uma Eireli. Né? E há também uma limitação a se observar que o artigo 980-A ele deixa claro no seu parágrafo 2º que a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. O parágrafo 3º também determina que a empresa individual de responsabilidade limitada
também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independente das razões que motivarem tal concentração. O artigo parágrafo 3º aqui a gente já suscitou, né, que é aquela situação excepcional aí de se tratar de uma pessoa jurídica que deu margem à formação de uma EIRELI por conta de uma situação atípica, como a concentração de cotas num único sócio, né? Mas o que chama aqui a atenção é o parágrafo 2º, que é criticado inclusive pela doutrina, porque limita a formação, a organização de EIRELI a uma única, né, por pessoa natural, por pessoa física, certo? E isso é questionado pela doutrina por quê? Porque nada impede, em tese, que o cidadão ele explore uma atividade X e depois resolva explorar uma atividade Y totalmente distinta. Isso seria uma espécie de cerceamento, de limitação à livre iniciativa do empreendedor, que poderia buscar outros nichos de atuação, né, e que justificaria por si só a criação de outras EIRELIs por parte de um mesmo empreendedor individual, né, seja ele pessoa física ou também, se fosse o caso, né, pessoa jurídica. Muito bem, pessoal. Então vamos a umas breves, rápidas considerações finais sobre a aula de hoje. Então começamos trabalhando sobre o conceito de empresário. Importante sempre dissociarmos a ideia de empresa da de empresário. Empresa é a atividade econômica organizada em si, a qual tem como objetivo o lucro. E o empresário por si só é quem exerce em caráter profissional esta atividade econômica organizada. Então esses conceitos são distintos, embora costumem ser, de certa forma, misturados, né? Então, o termo mais correto a se utilizar ao fazer referência a uma atividade econômica organizada, quando exercida por alguém, é sociedade empresária, né? Então, o empresário pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, pessoa física através da figura do empresário individual e pessoa jurídica através das sociedades empresárias, que vamos ver com mais atenção ao trabalharmos direito societário, e da empresa individual de responsabilidade limitada. Esta última figura, uma figura um tanto quanto atípica, criada mais recentemente pela legislação civil, e que mistura alguns atributos e características do empresário individual e das sociedades em si, mas que de certa forma gera uma certa discussão doutrinária a respeito da pertinência de sua existência, uma vez que seria mais prático você possibilitar a sociedade limitada ser criada, constituída por um único sócio, né, até para resolver alguns problemas de ordem prática, né, que existem hoje no cenário empresarial, né? E a principal diferença entre o empresário individual e as sociedades empresariais diz respeito à proteção especial com relação ao patrimônio dos seus sócios, no caso desta última, né? A sociedade empresarial possui personalidade jurídica própria, possui patrimônio próprio, que não se confunde com o dos seus sócios, diferente do que acontece na empresa individual, onde o patrimônio da pessoa física que a constitui se confunde com o da empresa em si e pode ser então executado por conta de uma devida obrigação que a empresa tenha contraído. Então acaba sendo muito mais interessante, numa perspectiva de ordem prática, você se organizar através de sociedade do que exercer a atividade de forma individual. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal!